Oi, pessoal. Oi, Olá, pessoal. E César, todo doutora. mundo, o som tá bom? Tá ótimo, estou te ouvindo perfeitamente. Tudo bem, Ei, doutor? pessoal, vamos dar boa-vinda, ao pessoal, né, César? Ó, É a isso nossa aí. sala tá enchendo, tô começando a ficar animada, hein? Exato, a sala, segundo a segundo, vai entrando uma pessoa. Temos certeza que hoje vai ser um grande sucesso aí a Ai. nossa web, né? Com assuntos bem novos, né, doutora? Bem, coisas bem Esses são assuntos bem criadas, atuais, né? atuais. Sim, uma maravilha, vai ser ótimo. Pessoal, enquanto a gente já vai começar nos segundinhos, né, César? Você vai apresentar para vocês, mas para quem já estiver na sala, nós já vamos falando, que é o seguinte: fiquem atentos, podem fazer perguntas pelo chat durante a apresentação, não deixe para o final, porque o César gosta de uma coisa bem dinâmica, né? Esse negócio só Exatamente, ficar falando igual exatamente. papagaio e ninguém perguntar, não vai dar certo, não, né? Eu vou ficar triste. É verdade, é verdade. É uma webinar bem interativa, né, doutora? Conforme as pessoas vão tendo as curiosidades, as dúvidas, a doutora já vai respondendo de bate-pronto, né? Algo Exatamente. bem Eu ágil. acho que isso vai ser bem legal para a gente trocar experiência, né? E fazer uma coisa que Exato. possa sair todo mundo feliz à noite. Falar, não, valeu a noite, que com tanta lá. Ó, eu escutei um meme outro dia que eu tô até com medo de abrir a geladeira, que pode ter uma live lá dentro, entendeu? Um convite para uma live. Então, todo mundo que tiver aí tem que sair feliz, né, César? É verdade, é Não pode achar verdade. que perdeu a noite. Não, com certeza não. Acho que tem essa live de hoje tem muito para agregar, né, doutor? Um assunto super pertinente, novo, com muitas coisas aí que realmente acho que tem muito a agregar no dia a dia dos seus Hum. colegas, né, doutora? Ó, tô vendo gente aqui de um monte de lugar, tô ficando feliz, hein? Acho que já podemos começar, né? Podemos sim. Vamos embora. Então, Tô dando aqui preparada aqui. uma nossa boa noite agora, formal, oficial, né, doutora? E é um prazer, mais uma vez, poder contar com a presença dessa plateia qualificada em mais uma live do circuito de webinars da Mega Lab. Bem, para quem não me conhece, das outras lives, meu nome é César Brown e sou gerente de divisão e marketing da Mega Labs. E falando brevemente a respeito da Mega Labs, a Mega Labs é uma empresa que no Brasil está presente há 4 anos e meio, né, através então da aquisição do Laboratório Daut. E atualmente a empresa é uma das líderes do mercado farmacêutico na América Latina, presente em 18 países, sendo o Brasil, então, um dos últimos países na qual a empresa ingressou, e sendo a matriz, nossa matriz localizada em Montevidéu, no Uruguai. Em 2019, a empresa também seguiu aí nas suas sendas de aquisições e adquiriu uma outra empresa aqui no Brasil, que foi a HR Medicamentos, uma empresa líder em probióticos nos seus mercados de atuação. Né? E recentemente adquiriu também ali a Fisiogel, Sanmax da empresa GSK. Então a empresa vem constantemente evoluindo, vem trazendo inovações, vai fazendo aquisições, licenciamentos, né, de produtos para trazer para os seus pacientes terapias eficientes, seguras e a preços acessíveis. Então a empresa constantemente vem nesse mote de crescimento contínuo em nosso país. Tá? E hoje, então, o foco nesse nosso meeting é podermos abordar aí sobre um tema que gera ainda muitas dúvidas, um tema novo, com muitas atualizações, que é como diagnosticar efetivamente a disbiose na síndrome do intestino irritável e como isso também impacta na vida dos pacientes. E para falar desse tema, né, nada mais, nada menos do que a nossa doutora Vera Ângelo, graduada em medicina pela UFMG, gastroenterologista pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, mestre e doutora em patologia pela UFMG, coautora do Manual Prático do Teste Rápido do Hidrogênio Expirado, na qual a doutora, então, é uma das autoras do capítulo que aborda justamente sobre esse tema que vamos falar hoje, né, que é sobre o microbioma na síndrome do intestino irritável. Então,
Teríamos aí uma noite muito agradável, de muito conhecimento, né? E de uma forma descontraída, que é a forma como nós gostamos aí de atuar e de levar esse nosso conhecimento para a classe médica. Então, é com muito prazer que deixo agora, então, a palavra com a nossa ilustre doutora Vera Ângelo, né, que vai, então, abordar com muito conhecimento todo esse tema, que eu acho que tem muito a agregar para cada um de nós. Doutora, é com você a palavra, fique à vontade. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Um tema assim que bastante motivante. Como o César falou, eu tenho um capítulo de livro exatamente que é o tema dessa aula, microbiota, síndrome do intestino irritável. Tem esse livro também que a gente trabalhou em conjunto com alguns colegas, como dar o diagnóstico. E eu estou vendo aqui algumas pessoas colocando, a Mara, que é do Rio de Janeiro, coloquem no chat de onde vocês são. É legal da gente fazer essa interação, né? Saber de onde que as pessoas são, por que elas estão interessadas. No final da apresentação, vou passar meus contatos, vocês fiquem totalmente tranquilos, assim, eu estou extremamente disponível, posso passar mais material que vocês quiserem. E a gente bolou de fazer uma coisa bem dinâmica mesmo, né? Eu gosto muito de metodologia ativa, de discussão de casos clínicos, então acho que esse é o foco do aprendizado, né? Porque se for só para a gente falar sobre a aula, vocês mesmos, eu mandava aula, vocês viam em casa, né? Ó, então já tem gente de Niterói, o Rio tá batendo aí no pessoal, hein, gente? O Minas está ficando para trás, né? Nós vamos, então, o título da apresentação que nós... Olha aqui, tem a Verena de Portugal, gente. Ah, não, tá muito chique isso. O diagnóstico, então, na desbiose na síndrome do intestino irritável. O meu currículo, o Sérgio já falou. Espera aí só um pouquinho, gente, que eu tô baixa. Deu uma travada aqui, mas só um segundinho. Pronto. Então, o currículo, esses são os laboratórios que eu falo, não tenho conflito de interesses com a apresentação, porque eu não trabalho em nenhum laboratório. Uma coisa bacana da Mega Labs, que eu vou, no final da apresentação, falar de uns produtos, mas eu falo de uma maneira técnica e científica, não há nenhuma direcionamento para nenhum dos produtos, né? Cabe a vocês aprender a utilidade dos produtos para ter liberdade de prescrever com segurança, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é o consenso de síndrome do intestino irritável. Quando a gente escreveu esse capítulo, a síndrome do intestino irritável, a gente estava na classificação de Roma 4. Essa classificação de Roma, ela foi descrita na cidade de Roma, da Home Foundation, e eles tiveram várias versões, né? Inclusive com participações de brasileiros que ajudaram nessas definições, e a cada dia surgem novas abordagens, né? Quando eu estava na graduação, já se vão 31 anos que eu formei, a gente falava que o paciente tinha problema isso é psico, né? O paciente, isso aí não tem como resolver, não. Isso aí o paciente ele tem que aprender a conviver com os sintomas do intestino dele. E o diagnóstico era por exclusão. Eu testava tudo, não fazia colonoscopia, endoscopia, não achava nada, e a partir disso eu falava, não, então esse paciente tem um problema intestinal. Não, hoje os critérios de Roma, eles são bem definidos, né? E eu já vou apresentar para vocês. Primeira coisa é dor intestinal. Isso é muito, muito importante. Se o paciente não tem dor abdominal, ele não tem síndrome do intestino irritável. O que acima do intestino irritável, então é uma desordem do trato gastrointestinal, que está num grupo de doenças, que nós temos doenças orgânicas, doenças funcionais, e nós temos também as doenças de motilidade do intestino. A síndrome do intestino irritável ela é incluída, então, no grupo das desordens funcionais. Isso é muito importante, a gente ter conhecimento disso e passar essa informação para o nosso paciente. Porque ele fala assim, doutor, eu fiz todos os exames que existem e não achou nada, como é que eu posso ter uma doença? Eu quero fazer outros exames para comprovar que eu tenho síndrome do intestino irritável. Não é necessário. O diagnóstico é basicamente clínico. Nós vamos usar os critérios de Roma 4 e, baseado nesses critérios, nós vamos dizer com segurança para o paciente que ele realmente tem a síndrome do intestino irritável. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, termos essa segurança. Porque se eu fico, será que é? Será que não é?
como é que eu vou passar essa segurança para o paciente? E é isso que eu vim mostrar para vocês. Quais são os critérios que eu me embaso? Hoje, a maioria da minha clínica são doenças funcionais. Eu trabalho com pegametria, manometria, doença do refluxo, doenças funcionais. E hoje tenho trabalhado muito com microbiota. Por isso que nós vamos colocar no final falando de probióticos. Bem, essa é a classificação das doenças funcionais intestinais, baseado na classificação de Roma 4, que o autor principal, o Dr. Drossman, e em 2016 esse grupo fez essa publicação. E são doenças muito novas, por exemplo, hoje, uma das doenças que agora na pandemia eu mais atendi, que quem for gastro ou mesmo clínico tem que ficar atento, por exemplo, síndrome do vômito cíclico por cannabis, né? Então, aqueles adolescentes que chegam no seu consultório vomitando, pode abordar que a incidência de fumo de maconha é enorme, né? Então, assim, a classificação de Roma 4, ela mostra essas desordens que têm interação cérebro-intestino. Então, o papel do intestino, ele é como se fosse um segundo cérebro nosso. E nós temos as variantes que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Bem, essa aqui é como um marco histórico, né? Começa desde a primeira descrição em 1989. Eu sou muito orgulhosa disso, porque foi exatamente o ano que eu formei, né? Você vê, antes de eu formar não existia. Esperaram eu formar para aparecer essa classificação de Roma 4. Essa descrição das doenças funcionais intestinais. E depois começaram em 1992 para 95, começaram as primeiras publicações do grupo de Roma. Em 99, saiu Roma 2. Depois, e agora, em 2006, em 2016, foi publicado o Roma 4. Bem, por que a síndrome do intestino irritável, gente, é tão relevante? Por quê? Porque ela é altamente prevalente no nosso meio. A gente não sabe exatamente quão prevalente. Mas esse estudo, por exemplo, ele mostra esse gráfico, mostra o mapa pelo mundo todo, a incidência de prevalência, né? Por exemplo, na China é 4%, mas é meio difícil a gente saber se é verdade, né, gente? E no Brasil, a gente acredita que seja em torno de até 20%. E eu vou dizer que no meu consultório é mais de 50%. Por quê? Os pacientes são drenados porque eu mexo especificamente com essa área, né? Bem, uma coisa interessante, por exemplo, no Japão, a incidência, ela chega a 25%, que tem a ver com o perfil da população, né? Quanto mais estressada a pessoa, mais preocupada, mais tem a questão da desbiose que nós vamos falar, né? Tem um perfil do paciente que vai ter síndrome do intestino irritável. Uma coisa que os estudos mostravam que ela ocorria raramente antes de 50 anos. Eu pus para a gente fazer essa discussão. Quem atende vê que hoje não é verdade. A gente pega pacientes muito jovens, que já tem uma responsabilidade, tem que passar ele já nasceu, ele já está matriculando no cursinho para passar no vestibular, né? Então a vida está ficando muito complicada, né? E mais uma coisa que a gente pode afirmar com absoluta certeza é o gênero. 60% dos pacientes são do gênero feminino, né? Uma coisa que a gente hoje, para os alunos que estiverem assistindo aí, a gente deve evitar ao máximo falar sexo, né? Então a gente coloca como gênero. Bem, e qual a relevância disso também? O impacto econômico desse processo patológico, né? Muito, são milhões e milhões de dólares. Eu sou médica, eu trabalho também, já trabalhei mais de 10 anos em empresa, e a gente via que o absenteísmo por problemas do trato gastrointestinal são muito altos, né? Então, por exemplo, a gente vê aí que a incidência de síndrome do intestino equivale a artrite, doenças hipertensivas, diabetes, são os bilhões de dólares gastos, e o custo não só com a saúde, mas em relação à produtividade. É muito difícil, você está com uma dor na barriga, conseguir produzir como se você tivesse sem, né? Então, a gente precisa de olhar o nosso paciente como um todo e dar uma melhora da qualidade de vida para esse paciente, né? O absenteísmo nas empresas é um problema grave que a gente tem, e acredito que seja a segunda ou terceira causa mais prevalente, né? Atrás apenas de resfriados e acidentes ortopédicos, né? Esse gráfico é um gráfico bastante interessante que vocês estão tendo a oportunidade de ver. Ele mostra paciente com controle assintomático, porque ninguém nunca é 100% de vida, né, gente? Sempre tem uma pandemia para arrasar a vida da gente, né? E ele compara a qualidade de vida do paciente
da síndrome do intestino irritável, que é esse em azul claro, e com a insuficiência cardíaca. Então, o paciente com síndrome do intestino irritável, em termos de vitalidade, ele pode ter uma vitalidade tão ruim como se ele fosse um cardiopata. Né? A saúde mental dele fica extremamente comprometida. Eu já atendi vários pacientes que ele chega e fala assim, doutora, você é minha última esperança, eu estou arrasado. Eu vou no médico, o médico fala assim, você não tem nada. Não, isso aí não é nada, isso aí é da sua cabeça, né? Só que o paciente está sofrendo, então a gente precisa fazer essa abordagem mais completa desse paciente. E como fazer essa abordagem, né? Tendo conhecimento do processo patológico. Olha como que o conhecimento das doenças funcionais foi se complicando para a gente estudar. Em 1950, a gente falava assim, o paciente tem problema de estômago, do tubo digestório, porque que ele comeu, né? O paciente tinha úlcera, não podia comer nada, né? E aí a gente relacionava todos os problemas intestinais, ou com estresse, ou com alimento. Depois surgiu, na década de 70, o conceito de sensibilidade à dor. Né? Depois, a hipersensibilidade visceral. Eu trabalho muito com esôfago, a hipersensibilidade visceral no esôfago é muito, muito estudada. Né? Nós temos, inclusive, como fazer a manometria e identificar essa alteração de movimentos e resposta desse esôfago. O papel da reatividade autonômica do sistema nervoso central, sistema nervoso entérico, a questão da o quadro da ideia de que essa síndrome do intestino irritável pudesse ser desencadeada após uma infecção, ficou muito evidente depois a partir do ano de 2000, e isso foi se fortalecendo, né? Nos últimos congressos, a gente viu mas muitos trabalhos mesmos comprovando essa relação entre síndrome do intestino irritável e quadro pós-infeccioso. Por isso, se torna tão importante esse capítulo de livro que o César colocou, que a gente tentou abordar, que era síndrome do intestino irritável e a microbioma. Como que é a microbiota desse paciente, né? E será que se a microbiota está alterada, eu posso dar um probiótico, isso vai melhorar? Então, reparem bem, se no início do século, nesse gráfico, só a motilidade era importante, agora, em 2016, né? 2017, 2018, chegando em 2020, o que nós temos então? A interação do sistema nervoso, o microbiota, o processo inflamatório é muito importante, o espaçamento dos enterócitos, permitindo com que macromoléculas passem, isso chama muita atenção, isso é muito estudado, né? Então, é uma coisa muito rica. E aí, o que aconteceu? Começou-se a fazer essa interação, essa pirâmide, acho que é bem interessante. Ela coloca os fatores psicossociais. O paciente sempre pergunta para a gente, doutora, se eu for muito nervosa, eu vou ter síndrome do intestino irritável? Não, só isso. Ela tem que ter uma predisposição genética, ela tem que ter uma alteração de motilidade, uma alteração visceral. Então, são fatores associados. Olha que interessante que eu pus para vocês. Esse gráfico, essa representação esquemática, foi uma imagem adaptada de um trabalho de Camilleri de 1997. Então, isso que a gente está colocando como muito novo, não é tão novo, mas agora que nós estamos dando relevância para mais detalhadamente, né? Essa imagem é bem interessante mesmo. Então, nós temos fatores genéticos, fatores ambientais. Essa seta aí mostrando a gastroenterite aguda é algo muito evidente. Eu pergunto para o paciente assim, você viajou, você foi para a praia, porque aqui em Minas todo mundo tem que ir para a praia, né, gente? Vai para o Espírito Santo, né? Se o paciente foi para o Espírito Santo há 15 dias atrás, e daí ele começou com diarreia que não melhorou, e começou a desenvolver sintomas gastrointestinais, a gente consegue ver um ponto evidente dessa gastroenterite aguda. Histórias de adversidades, pacientes, eu tive um caso muito triste, em que o paciente começou com alteração intestinal, e ele me perguntou, doutora, por que eu tenho isso? Eu falei, olha, eu mostrei todos os fatores. Eu falei, olha, tem fatores, adversidades também são frequentes. E o relato de abuso sexual é muito comum, mas não é o caso do senhor, né? Ele começou a chorar. Estavam 2 alunos da minha sala, eles não sabiam o que fazer, né? Era um senhor de uma faixa de uns 60 anos e ele contou que aos 14 anos de idade ele tinha visto o primo ser abusado, ele não tinha feito nada. Isso marcou ele para a vida inteira. Então, quando a gente vai
estudar um paciente, eu não tenho que tratar o hoje, eu tenho que saber desde o parto desse paciente, se foi parto cesárea, se foi parto vaginal, porque isso muda a microbiota do paciente. O papel dos distúrbios motores, as neuropatias, então é muito mais evidente que pacientes que são diabéticos, assim, do intestino irritável, vai ser mais fácil da gente diagnosticar, porque a gente já tem essa ideia na cabeça. A questão da permeabilidade que eu falei para vocês, essa hipersensibilidade, distúrbios psicológicos. E sim, diante desse todo quadro, sim, aí eu, por exemplo, eu como um alimento, eu tenho intolerância à lactose, começa a comer muito queijo aqui, né? A gente come um pouquinho de queijo a mais atenção, ele vai manifestar os sintomas. Tendo sintomas, ele vai procurar, e a gente tem que visualizar isso tudo e voltar lá no início, desde os fatores genéticos. Então, procurem ampliar esse conhecimento, né? Mostrando, isso aqui é só para ilustrar, tem alguns trabalhos mostrando bem fortemente que os fatores genéticos estão correlacionados. Por exemplo, na gastroenterite pelo Campylobacter pylori, ela pode estar relacionada com a síndrome do intestino irritável variante diarreia, que tem vários desses marcadores aí associados. Bem, esse gráfico é um gráfico bem clássico, mas bastante interessante. Quando eu tenho um processo, uma diarreia aguda, por exemplo, essa diarreia vai levar a uma inflamação e o paciente pode ter inflamação controlada. Ótimo, o paciente resolveu, vai ficar bem, não vai ter nada. Porém, ele pode ter um problema que ele vai ter uma desregulação imune e eu vou ter um estado inflamatório consolidado. Por exemplo, doença intestinal inflamatória, uma retocolite, uma doença de Crohn. Por outro lado, se em vez dele desenvolver um processo inflamatório, ele desenvolve uma sensibilização do intestino, ele vai ter um estado pós-inflamatório, que é a síndrome do intestino irritável. Não é bem bacana isso? Gente, ninguém mandou nenhuma perguntinha aqui para mim, eu já tô ficando um pouco triste. Falei, gente, acho que ninguém tá gostando de mim. Deixa eu ver aqui. Não, só tô vendo o povo do Rio de Janeiro. Gente, São Paulo. Ah, aqui, ó. O Carlos Ceroni perguntou, por que a maior prevalência da síndrome do intestino irritável no sexo feminino? Carlos, alguns estudos mostram que você deve perceber também que as mulheres, elas procuram mais assistência médica, né? Então, talvez seja um viés de amostra. E realmente as mulheres, elas têm doenças imunes mais associadas, elas têm outros quadros, outros processos patológicos que poderiam estar correlacionados. Mas a maioria dos trabalhos sugerem que deva ser um viés de amostra, né? A gente não tem como dizer que o sexo feminino especificamente tem alguma alteração genética. A Regina está perguntando aqui, que o sistema imunológico diminui em eficácia com a idade. Existe alguma evidência do uso contínuo de probióticos para melhora? Não. Nós vamos falar depois a questão de uso de probióticos, eu vou falar bastante, mas não tem nenhum estudo que a gente deva usar continuamente, tá? Em relação aos sintomas, que a Kátia perguntou, nós vamos entrar daqui a pouquinho nos sintomas. Bem, esse mapa, esse trabalho do Dr. Drossman também, é um trabalho bem bacana, em que ele faz exatamente a questão, a vida inicial do paciente, se ele teve trauma, infecções, comportamento dos pais. Hoje mesmo um pai virou para mim, doutora, a senhora atende de pediatria? Eu falei, depende do tamanho da criança. Ele falou, maior que você. Eu falei, não, então atendo. Eu tenho 1,00 m, não vou falar quanto não, mas eu sou baixinha, né? E a gente vê isso muito, sabe? Pais muito rigorosos, que impõem uma rotina muito forte para os filhos. Meninas têm muito isso também em relação ao sexo, porque se, por exemplo, o homem ele tá com vontade de ir no banheiro, ele vai em qualquer lugar. A gente, nesse banheiro eu não vou esperar chegar em casa. Isso altera o comportamento intestinal, né? A questão da fisiopatologia, a questão da rotina do paciente, a questão de qualidade de vida. Então, esse gráfico é bem bacana em relação aos conceitos biopsicossociais da síndrome do intestino irritável. Esse trabalho também é um trabalho bem bacana, eu estou colocando as referências todas embaixo para quem quiser, né? Nós temos a questão da tensão, as condições normais, você tem uma retroalimentação que vai levar a uma negativa dos sintomas e vai levar a uma homeostase que ele vai voltar ao equilíbrio.
Porém, quando eu tenho uma tensão, eu já vou liberar o hormônio liberador da corticotrofina, vou estimular a vasopressina e vou ter liberação de ACTH com liberação de glicocorticoide. E esse estresse crônico já está documentado, ele age na região da amígdala, ativa um mecanismo de retroalimentação positiva para lidar com o problema. E isso pode, esse estímulo constante, pode afetar nosso intestino. Bem, então, resumindo, nós temos fatores de riscos, nós temos os fatores desencadeantes e temos os fatores perpetuadores. Aí sim, a ansiedade, ela entra, né? Muitas vezes o paciente fala assim, ai, doutor, eu tenho uma gastrite nervosa, me dá vontade de matar o médico que falou isso para o paciente, e isso vira uma iatrogenia, você nunca mais tira da cabeça do paciente. Bem, essa imagem é uma imagem bem bacana, mostrando em relação à liberação de serotonina, que ela vai estimular a motilidade e secreção via reflexo nervoentérico. Então, o papel dos interneurônios, o papel do 5-HT4, 5-HT1, quem não é exatamente da área médica, não precisa saber isso. Mas mesmo que não seja, olha como é que esse desenho é bonito, né? Todo movimentado, você vê que as células intestinais vão ter um papel importante. Isso é muito importante, porque quando eu vou procurar uma medicação para agir, se eu sei que as células enterocromafins vão liberar 5-HT, então eu vou agir nesse receptor, vou procurar um medicamento que haja isso. Vou achar não só um medicamento, um probiótico que possa imunomodular isso. Então, o sistema nervoso entérico é muito rico. Quando eu fiz mestrado e doutorado, o meu laboratório chamava Laboratório de Patologia Digestiva e Neuroendócrina. Naquela época, a maioria dos colegas achavam que eu era uma doida, né? Quem que vai querer fazer um doutorado em patologia e ficar corando células do intestino? E hoje, se eu soubesse, eu devia ter dedicado mais às minhas célulazinhas que eu corava pela prata, né? Então, olha bem, você pode ver nessa imagem como que tem essas liberações. Essa imagem é bem autoexplicativa, né? Então, as células vão liberar o 5-HT, vai liberar os interneurônios, que vai fazer com esse trânsito, haja um trânsito de movimento distal. Bem, porém, isso é o que se espera que aconteça, né? Nem sempre isso acontece de forma adequada. Nós temos, então, mecanismos que são os mecanismos... Gente, tem algumas perguntas que eu vou deixar daqui a pouco, perguntando de transplante de fezes. Eu acho uma pergunta muito bacana, sempre é impactante. O pessoal adora falar sobre transplante de fezes. Se eu não responder, vocês me lembrem no final. Por quê? Vou deixar para vocês desenvolverem a própria resposta, né? Nós temos, então, o microbioma, as bactérias, microbiota e microbioma. A microbioma são as bactérias do tubo de alguma região, ou boca, ou vagina, ou intestino. Essas bactérias, elas têm a lesão pró-inflamatória, a lesão que é para que haja inflamação, é que controle a inflamação. E são já sabidos os probióticos, que são mais agressores e os que são mais protetores, né? Então, por exemplo, lactobacilos, bifidobactérias, elas são altamente protetoras, por isso que vários dos probióticos usam essas cepas. Por outro lado, o enterococcus é uma agressora para a mucosa. Essa alteração da microbiota na síndrome do intestino irritável já está bem estabelecido na literatura. Esse trabalho de Jeffrey é um clássico de 2012, em que ele coloca papel dos firmicutes, que são esse em vermelho, e bacterióides. Guardem esses dois nomes, são os mais importantes que nós temos. E ele mostra quando o paciente tem síndrome do intestino irritável ou não, que é uma variação desses que a gente chama de clusters. São os tipos que nós vamos ter e ocorre uma alteração na síndrome do intestino irritável. Então, esses dois principais tipos, que são os mais relevantes, eles deixam de ser tão relevantes e começam a aparecer outros tipos na síndrome do intestino irritável. Por isso que, às vezes, a gente pesquisa a disbiose intestinal através de testes respiratórios e pode tratar esses pacientes, inclusive, com antibióticos. Uma coisa que a gente observa, reparem, o primeiro quadrado, gente, eu já sei, era ruim de matemática, mas agora também de forma é doído, né? A primeiro controle, vocês observem que à esquerda no alto, nós temos em vermelho os firmicutes e os bacterióides em azul. Quando o paciente tem uma doença intestinal inflamatória ou uma síndrome do intestino irritável, nesse caso que eu vou falar, que é a última
última imagem no alto à direita, o que nós temos? Claramente, há um aumento importante dos firmicutes e uma depressão desses bacterióides, havendo um desequilíbrio dessa microbiota. Bem, e o que tem essa imagem? Uma imagem bem bacana, é do livro do professor Joel Fantusch, que eu escrevi um capítulo que chama exatamente Microbiota nascendo do intestino irritável, né? Essa imagem é de um aluno, o Vitor Burato, que ele já desenhou várias imagens para a gente. Hoje ele é médico, mas ele era um designer gráfico, vários dos nossos trabalhos são ilustrados por ele. E ele mostra, representa claramente essa relação entre as bactérias intestinais, a contaminação da flora intestinal, desculpa, quase que eu falei, flora, gente, não se usa mais essa palavra, hoje é microbiota. A relação com o eixo cérebro-intestino, e essa relação, ela está em harmonia. Quando você tem uma síndrome do intestino irritável, você tem um desequilíbrio, o paciente, qualquer movimento intestinal, o paciente sente um incômodo, e isso é via nervo vago, neuromodulação. Aqui nós temos, representando esquematicamente, o tronco encefálico, a relação eixo cérebro-intestino. Bem, então, isso foi uma breve introdução. O que nós vamos falar o quê? O que é síndrome do intestino irritável? É uma dor abdominal ou incômodo abdominal nos últimos 3 meses, por isso que o paciente na primeira consulta, ô doutor, eu tenho isso aí? Calma, vamos com calma, né? Vamos ver se é mesmo. Associados a 2 mais das seguintes características abaixo. Então, ele tem que ter a incômodo ou dor abdominal nos últimos 3 meses e tem que ter alteração pós-defecação, isto é, o sintoma está relacionado, ele pode aumentar ou diminuir com a defecação, normalmente é claro que ele diminui, alteração na forma das fezes, está mais líquida, mais dura, e na frequência, o número de dejeções. Aqui, para classificar, a gente usa essa escala, que é chamada de escala de Bristol. Eu tenho em cima da minha mesa uma foto, os pacientes acham até engraçado, né, gente? Aí eu falo, mostro para todo o paciente, olha, você pode identificar as suas fezes? E hoje eu atendi um paciente que eu morri de rir, porque ele estava péssimo, com distensão abdominal, gases, e um paciente jovem, com a qualidade de vida horrível. E eu tratei assim do intestino irritável, ele falou, doutora, a senhora não vai achar que é abuso da minha parte? Mas eu podia mostrar uma foto para a senhora? Não, claro. E ele mostrou uma foto das fezes dela. Aí eu fiquei olhando assim, né? Isso já aconteceu várias vezes, gente. Aí ele falou, doutor, eu queria que a senhora visse como minhas fezes estão lindas. E lindas é a fezes tipo 4, né, gente? A dele era uma fezes tipo 7, era uma água, e tinha 2 ou 3 anos que a evacuação dele era aquosa, e hoje ele mostrou umas fezes lindas, né? Não é assim um presente legal para você dar no Dia dos Pais, né? Mas eu já estou acostumada. Bem, quais são os sintomas não essenciais, mas podem estar acontecendo? Presença de muco nas fezes. Às vezes o paciente fala, não, doutor, saindo um pedaço do meu intestino, né? Uma colega mandou uma foto, Vera, você que gosta muito de fezes, eu dei aula de parasita, eu sou patologista clínica, e ela mandou parecendo uma lombriga. Eu falei, não, isso não é lombriga não, é um muco que ele ficou envolto por fezes e ficou parecendo uma lombriga mesmo, mas não era. Né? Passagem, dificuldade para evacuação, é importante fazer essa abordagem, muitas vezes eu peço a manometria anorretal desse paciente para ver a pressão do ânus. Muitos pacientes, principalmente mulheres, eles começam a ter um anismo. O que é isso? É uma contratura paradoxal, ou seja, ele acha que ele está fazendo força para evacuar, mas ele está contraindo. Gente, não deixem de perguntar isso para o paciente. Olha, tem vários pacientes que vêm do colo proctologista e o meu médico não perguntou isso para ele. A gente faz uma manometria anorretal e consegue dar o diagnóstico, né? A sensação de distensão ou empachamento. Então, tinha uma colega de vocês que perguntou, quais são os sintomas? Foi a Kátia. Kátia, aí vai a resposta para vocês, né? Então, os sintomas mais prevalentes são alterações do hábito intestinal, dor, distensão abdominal e gases, tá? Bem, essa imagem é um quadro que é muito legal de vocês terem no consultório também. Por quê? Ele consegue, esse quadrinho é do Home Foundation, ele consegue mostrar para você só esse triângulo, tá vendo, gente? Eu já confundi bola com retângulo, agora eu tô confundindo triângulo com
com o retângulo. É o seguinte, então nós temos a escala de Bristol, que eu já mostrei para vocês. Quanto mais bolinhas, que é fezes de cabrito, mais constipado o paciente. Quanto mais água, obviamente, o paciente é mais diarreico. Isso é importantíssimo que vocês façam, gente, fundamental para diagnosticar o paciente. Eu falo, não tem jeito de tratar um paciente se eu não dei um diagnóstico correto. Qual é o diagnóstico correto na síndrome do intestino irritável? Saber a forma de apresentação, porque o tratamento é totalmente diferente. Eu até brinco, o paciente que é homem, normalmente ele tem síndrome do intestino irritável. O tratamento dele custa R$10, que normalmente é amitriptilina. Se ele tem uma variante de constipação, mulher, o tratamento certamente será mais caro. O arsenal terapêutico é muito mais caro. Então, reparem esse retângulo azul. Nós temos gases em cima, bloating, e a distensão. Desculpa, ele voou aqui. E se eu tenho constipação, que é esse C à direita, e D embaixo, que é diarreia. E tem a variante mista. Esta é a mais prevalente. Então, S e D é síndrome do intestino irritável, variante diarreia. C é constipação e M mista. Mista é que hora intercala diarreia, hora intercala fezes constipadas, paciente constipado. Tomem muito cuidado com isso, porque eu já vi paciente falando, doutor, eu tô com uma diarreia, principalmente idoso. A diarreia do meu pai tá muito grande, o paciente acamado, tá com muita diarreia. Não é diarreia, o paciente está com uma constipação tão grave que deu um bolo de fezes, esse bolo virou um fecaloma e o líquido fica escorrendo em volta. Então, o toque retal nesse tipo de paciente é fundamental para dar o diagnóstico. Bem, essa imagem também é do livro da gente. Ele mostra, então, o que acontece na síndrome do intestino irritável. Quais são as funções que ficam alteradas? Há uma produção alterada de gases, os níveis de ácidos orgânicos fecais ficam alterados, há um aumento de estímulos químicos, principalmente em pacientes que foram colecistectomizados, é uma hipersensibilidade visceral, há uma alteração do metabolismo de carboidratos, aumento de anticorpos contra flagelinas e uma reação imunológica. Isso tudo vai levar a também, juntamente com isso, não é uma excludente, mas o que nós temos? A microbiota normal, ela vai se alterar em outras microbiotas, está representada aí. A microbiota normal em azul e amarelinho, e a outra aparecendo as outras formas. Vou ver aqui se tem alguma perguntinha, gente. Vamos às perguntas, hein? O transplante de microbiota. Pacientes com patologias relacionadas à neurologia e autismo são mais suscetíveis? Olha, eu adoro, Carlos, eu estudo muito isso. Tem um quadro que eu queria chamar a atenção de vocês. É um quadro que chama Brain de cérebro, Fog de neblina. Esse Brain Fog, ele tem várias teorias, mas uma deles, que esse espaçamento dos interócitos permite que macromoléculas passam, ocorre uma alteração a nível do sistema nervoso, e esse paciente entra num quadro de depressão, cansaço fácil, tá igual eu, gente, esquecendo forma matemática. Eu acho que eu tive isso na infância, porque eu era péssima de conta, minha neta era muito ruim, sabe? Mas eu tô brincando. E esses estudos mostram que a síndrome do intestino irritável, ela pode estar relacionada com esse brain fog e levando a um quadro que se agrava como a depressão. Isso agravado ainda pela desbiose, tá? Tem algumas perguntas que ainda não estão no horário, eu vou deixando para o final. Bem, o sistema microbiota, então, para resumir para vocês, no intestino, como eu falei, nós temos as células bacterianas e nós temos 10 vezes mais bactérias no intestino do que células humanas. Eu fiquei pensando, a gente tem 1,5 kg, 200, então eu posso descontar do meu peso, né, gente? Que na pandemia eu fiquei um pouquinho mais gordinha, né? Mas se eu descontar os 2 quilos de bactéria, eu acho que eu tô de boa. Vocês podem fazer essa conta aí, tiram 2 quilos no peso, né? Essa imagem eu acho super legal, eu gosto de colocar em todas as aulas minhas de microbioma, de microbiota ou de probióticos, essa imagem sempre entra. Ela mostra que existe claramente uma diferença da microbiota quando você tem um parto normal, um parto cesáreo, depois que você vai na fase de criança, adulto, e no adulto é como se a sua identidade pudesse ser
descoberta pelo seu microbiota. Eu adoro esses programas de Discover Home, né, NCIS, programas que tem investigação naval, investigação de qualquer coisa, de crimes, né? E eles adoram descobrir. Então, eu tenho uma proposta de a gente pegar as fezes dos pacientes e começar a fazer o DNA e conseguir fazer as bactérias, e com isso você saberia quem matou foi o criminoso. Ia ser muito legal, né, gente? Bem, essa imagem também é do nosso livro, em que ela mostra que a microbiota, ela vem da boca até, a gente sabe que tem na boca, eu saltei o esôfago. Gente, isso fez uma falha lamentável, né? Porque hoje o papel da microbiota nas alterações do esôfago são muito relevantes. Eu gostaria que vocês me perdoassem, porque essa imagem é de 2017, em 2020 o nosso conhecimento é muito maior, né? Mas o que é para mostrar para vocês? Que desde a medida que a gente desce no tubo digestório, há um aumento substancial da quantidade e da variedade de bactérias, né? Essas bactérias colônicas, elas têm uma maior atividade metabólica, elas têm uma relação com os ácidos graxos de cadeia curta. Isso é fundamental que a gente entenda essas relações. Gente, essa imagem não é para desesperar ninguém, sair correndo, desligar o computador, arrepiar a cabeça e ir embora. Não. Isso é só para mostrar como os processos patológicos são muito complexos. E vários médicos querem tratar de uma maneira simplista, né? Tem um colega de vocês que perguntou aqui sobre a nutrologia. Eu resolvi fazer uma pós aqui de nutrologia de tantas dúvidas que eu tenho em relação a isso, sabe? Estou muito preocupada. Ontem eu atendi uma paciente, eu consultei ela na segunda-feira, e ela tinha tido uma dor abdominal e falou, doutora, acho que eu vomitei sangue. Eu marquei uma endoscopia de urgência, fiz, e realmente ela estava com o estômago todo sangrando. Qual a relação com isso? Ela foi numa nutróloga, e a nutróloga passou uma dieta natural, não tem nada, não pode, tudo tem que ser orgânico, não pode ter nada comprado e tal. Mas ela tomava 16 cápsulas por dia. Gente, não há estômago nenhum que resista a 16 cápsulas por dia. Então, como você vai manter um desenho desse, que você tem células CD, células, os T-helpers, T-reguladores, papel dos polimorfonucleares, papel do linfócito T-helper, nas células B, produção relação com os bacterióides, com as microbiotas, entupir esse paciente de cápsulas. Eu queria entender como é que as pessoas conseguem fazer isso, né? Bem, isso tudo, obviamente, vai levar uma desbiose nesse paciente. Então, nós já estudamos a parte teórica no início, eu só estou fechando aqui com vocês, né? Então, tem estresse, tem a questão neuroendócrina. Agora eu coloco a microbiota, porque foi nessa etapa de conhecimento que a gente começou a dar relevância para a microbiota, né? O papel das citocinas inflamatórias, dos neuromoduladores, a fermentação da dieta, e o que a gente come é muito importante. Né? A questão da relação com o autismo, com déficits cognitivos, a gente tem estudado muito isso. Bem, e aí o César, quando ele fez a abordagem, ele que me convidou, falou, não, doutor, eu gostei demais desse livro seu de teste respiratório, eu nem sabia que existia. E a gente lançou realmente na SBAD ano passado, um livro de teste respiratório, essa imagem é um resumo do trabalho, a gente... Em que se baseia? Como que eu vou diagnosticar se meu paciente tem desbiose ou não? Então, está estabelecido que essas bactérias intestinais, elas produzem um pouquinho de hidrogênio. O organismo humano não produz hidrogênio. Quando eu tenho uma desbiose, nós temos muitas bactérias e elas produzem muito hidrogênio. O hidrogênio é um gás, ele vai sair do intestino, vai cair na circulação e vai ser exalado. E eu consigo, através desse ar exalado, saber quanto aproximadamente essa diferença entre o inicial e o final, quanto de bactéria eu vou ter, né? Isso mostra que teve um quadro de desbiose. E é muito legal, porque o tratamento vai ser com antibiótico e probiótico e vai ter uma melhora significativa. A relação das desbioses com as intolerâncias também precisa ser revista, tá? Espera aí que eu tô vendo. Bem, eles estão perguntando, tem uma pergunta aqui, no particular para mim, falando exatamente dessa intolerância, é o momento, eu só estava lendo se era isso mesmo que tinham perguntado. É sabido, gente, que a intolerância à lactose é altíssima na população.
E aí as pessoas perguntam assim, oh, doutora, mas está aumentando? Não, não está aumentando. 80% da população brasileira é intolerante à lactose. Inclusive, o ser humano é intolerante à lactose. Os seres que passaram a ter tolerância são populações nórdicas que não tinham o que comer naquele frio, colocavam vacas, bichos perto da casa deles e eles sofreram uma mutação. Né? Eu atendi uma paciente japonesa que ela sentou, uma barriga super inchada, aquela mulher que só tem a medula e a barriga. Eu falei, você tem intolerância à lactose? Ela falou, mas eu não falei nada, né? Eu falei, mas eu sei. Eu vi o sobrenome dela, era um sato daqueles bem japonês assim, bem carinha de japonesa. E ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque no Japão, 100% da população é intolerante à lactose. Por quê? Porque não cabe uma vaca no Japão, né, gente? E você já foi em restaurante japonês que alguém comesse alguma coisa de leite? Não tem, né? Eles usam o quê? Soja. Bem, então essa imagem é uma imagem bem bacana. Me faltou aqui a referência, mas a imagem não é minha. Nós temos a lactose, a enzima lactase vai quebrar em glicose e galactose. É assim que é feito o diagnóstico de intolerância à lactose sanguínea. Eu meço a glicose antes e a glicose depois. Se não subir, é porque não foi quebrado essa molécula. Bem, quando eu quebro essa molécula, ela é absorvida, não tem problema nenhum. Na imagem da letra B, à direita, nós observamos que as moléculas não são quebradas, e com isso, ela fica no intestino, ela vai ser fermentada, vai produzir hidrogênio, que é esse que a gente vai pesquisar, gás carbônico, ácido lático, dá uma sensação bem desagradável para o paciente, né? E vai levar a perda as fezes vão ficar mais espumosas, vai aumentar a flatulência, vai ter dor abdominal. Então, essa relação não é só com a intolerância à lactose, não, tá, gente? Nós temos isso com a intolerância à frutose. No consultório, a gente pesquisa intolerância à lactose, intolerância à frutose. Uma coisa muito bacana que eu tenho pesquisado é intolerância ao frutano. Isso aqui eu vou fazer um parágrafo que é fundamental. Pacientes que se autodeclaram intolerantes a glúten, pode não ter nada de glúten. Ele fala assim, mas eu retiro, melhoro. Erro. Pode ser só o frutano. Sorbitol. Então, a gente tem como dar o diagnóstico. Como eu falei para vocês, nós vamos entrar em tratamento agora. Eu só posso falar de tratamento se efetivamente eu souber o diagnóstico do paciente. Primeira coisa, relação médico-paciente. Segunda, dieta e mudança de estilo de vida. É caminhar, é fazer uma alimentação mais saudável. Eu falo que é desembalar menos e comer coisa mais saudável. Eu já melhorei muito, viu, gente? Eu era pior. Manejar a ansiedade, a depressão, uso muito antidepressivo, eu uso bastante antidepressivo, mando para terapia, mando para acupuntura, mando para osteopatia, para ver essa sensibilidade do trato gastrointestinal. E em casos que o quadro é mais grave, a gente tem que ter uma meta mais realística, eu entro com antidepressivo e métodos complementares. Em termos de medicação, não é o foco aqui, nós não vamos falar de medicamentos. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu posso responder. Mas eu separei quando você tem dor abdominal, quando você tem diarreia, né? Isso aqui é só um exemplo de um quadrinho. Esse artigo da gente é um artigo publicado também por meu grupo de alunos, em que a gente propõe o uso da dieta Food Maps como opção terapêutica na síndrome do intestino irritável. É o primeiro trabalho em língua portuguesa sobre o assunto, é muito bacana. E aí os colegas falam, mas o paciente não dá conta de fazer dieta Food Maps, né? Odeio isso. Eu faço todos os tratamentos que não matam, eu tento fazer. Eu já fiz a dieta Food Maps, a Gisele, não sei se ela está assistindo aí, mas normalmente ela participa das lives. Eu já fiz, ela fez a minha dieta Food Maps e funcionou muito bem, tá? Só que é uma dieta Food Maps de no máximo um mês, né? Começar para sempre. Vamos falar um pouquinho de probiótico, nós estamos com avançada a hora, eu já estou coordenando o horário aqui, né? Nós começamos 7h10. Os probióticos, então, eles são seres vivos que eles precisam a gente conhecer a estrutura deles, né? Por isso que às vezes a pessoa pergunta assim, posso usar kefir? Eu falei, você conhece a mãe do seu marido? A pessoa, o que tem a ver? Eu adoro umas analogias, gente. Ela falou assim, não sei, conheço. Pois é, você conhece a mãe do kefir? Falou, não. Eu falei, então não toma não, tá? Então, o kefir é um probiótico,
Teoricamente, sim, assim como o iogurte é um probiótico, né? Mas não é. Para ser um probiótico, eu preciso saber, olha aqui que é definição. São micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades apropriadas, eu não sei quanto você está administrando, oferece benefícios à saúde. Isso é uma definição da FAO em 2000, né? Os principais são lactobacilos e bifidobactérias. Se eu tiver o probiótico e oferecer a fibra para ele usar aquela fibra, eu tenho um simbiótico. Então, critérios mínimos para ser um probiótico. Antes de você me perguntar, posso tomar, como é que chama aquele? Eu não esqueci até o negócio, gente. É kefir e kombucha. Se você provar que você sabe a espécie da kombucha, o gênero, se lá dentro os bichos estiverem realmente vivos, se você souber a dose mínima, o lote daquela kombucha, se for administrado em grupo controlado humano, não causou doença para o paciente, não levou um supercrescimento fúngico, que eu já tive vários casos de supercrescimento fúngico pós-kefir, e foi inócuo para o paciente. Você pega um paciente com AIDS e dá um probiótico para ele vai ter uma baixa de imunidade agora na pandemia, né? Nós publicamos um trabalho agora mostrando que os probióticos não estão não são comprovadamente eficientes para a prevenção do Covid, tá? Então, eu vou falar de 2 produtos que a Mega Labs me convidou para falar. O primeiro é o Bioviscerin. Primeira coisa, ele é o primeiro medicamento probiótico registrado. Então, você precisa de ter um registro, tá? Na Anvisa, saber qual que é o produto. Ele é formado na forma de esporos, que são produzidos por um número restrito de bactérias, que elas são submetidas à situação de estresse, proporcionando micro-organismos resistência ao suco gástrico e biliar. Olha o que eu estou falando. Precisa passar inteiro pelo estômago. Não adianta gastar dinheiro com um probiótico, entre aspas, que vai chegar no estômago e vai ser digerido pelos ácidos, né? Então, ele precisa chegar inalterado ao intestino. Então, eu preciso, essa imagem é uma imagem interessante, eu tenho o papel da microbiota intestinal, a presença desses bacilos sérios, que é desse medicamento, tem as bactérias patogênicas representadas em vermelho, essa relação com a IgA, que é imunoglobulina produzida pelo nosso tubo digestório, e essa relação vai fazer a defesa do nosso tubo digestório. Essa imagem é uma imagem, embora antiga, é muito bacana. Ela mostra, então, a geração dos efeitos positivos dos probióticos aderidos à parede intestinal, né? Então, ela vai modular a microbiota intestinal, isso aumenta a imunidade do tubo digestório, ela vai fortalecer o sistema GALT. A gente tem uma apresentação também, que a Mega Labs me convidou, que é muito bacana, depois se vocês quiserem ver, sobre a relação de probióticos e imunidade, né? Aqui não há como eu estender esse assunto, que vocês já viram, estou falando há quase 50 minutos, e não tem, e na outra foi só de probióticos e imunidade, 50 minutos, né? Então, os probióticos, eles possuem essas moléculas, que elas vão ter essa relação com adesão com a mucosa e vão facilitar esse trio cooperativo que a gente chama, que é a interação mucosa intestinal, interação... Desculpa, gente. Sabe por que eu parei aqui? Ô César, eu preciso falar com você nesse momento. Eu estou tão maravilhada. Hoje é um dia que já me convidaram para 6 lives, gente, 6. E nossa sala tem mais de 120 pessoas. Num dia em que tem um monte de live. Então, realmente é um privilégio estar com uma sala tão lotada num dia com tanta live, né? Só da gastro tem 4. Tem 4 lives da gastroenterologia hoje, né, gente? É verdade, doutora. E com tantas lives, e 120, 125 que nós chegamos, mas muitas pessoas já entraram, já saíram, então o número total de pessoas passa de 150 a 160. E é legal, assim, tem Muito colegas felizes, mesmo mandaram muito aqui felizes. no privado, falando assim, tem uma amiga minha, ela entrou e saiu, ela é palestrante da outra live, entendeu? Então, assim, é muito legal isso, né? E saber que as pessoas se interessam por esse assunto. É um assunto muito rico, vocês estão gostando? Então, assim, olha, a relação da mucosa, o sistema GALT intestinal, questão da microbiota, essa simbiose é perfeita,
né? Essa imagem também, ela destaca para vocês o mecanismo de ação do probiótico. Ele vai ter relação com a célula dendrítica. Lembra que eu falei da eubiose? A célula dendrítica é tipo a mãe dessa imunidade, né? A questão dos mastócitos, né? Eu, por exemplo, tenho um trabalho experimental que eu estou fazendo, tem um aluno meu, acho que uns alunos meus devem estar aí, a gente está fazendo um trabalho para mandar para o Congresso, um caso maravilhoso de um paciente brasileiro que mora na China, que ele veio ao Brasil, consultou-se comigo, e a gente melhorou o quadro dele de síndrome do intestino irritável com ebastina. Então, e probióticos. Então, a ação, por que eu tive essa ideia? Pô, a Vera é doida, inventou ebastina do nada? Não, eu não inventei ebastina do nada. Eu estudei a fisiopatologia, né? Meus pacientes falam assim, doutora Vera, sempre tem uma carta na manga. Gente, eu não tenho uma carta na manga. Eu pego o mecanismo fisiopatológico, põe na minha frente, peraí, ele já tentou isso. E eu vi esse mastócito. Gente, eu sou apaixonada. Eu dei aula de histologia quase 14 anos, né? Então, eu falei, gente, esse mastócito, se eu bloquear essa histamina, eu vou conseguir bloquear essa dilatação vascular, vou melhorar o quadro desse paciente, e esse paciente melhorou, a gente teve uma resposta maravilhosa, está 1 ano que ele está sob controle. A ação sobre os linfócitos intestinais com a imunidade adquirida é também muito importante dos probióticos. Quais seriam, então, as características farmacológicas desse produto em especial, né? Ele atua através do mecanismo de antagonismo bacteriano, produzindo substâncias que é a biocerina, que é uma antimicrobiana. Ele compete com nutrientes, com patógenos causadores da diarreia. Então, neste caso, especificamente, eu selecionei esse produto para a gente usar mais nos quadros em que a variante seja síndrome do intestino irritável, variante diarreia. Ou se você tiver uma diarreia só. Você tem uma diarreia para uma virose, uma diarreia, um quadro de diarreia agudo, é um produto que você pode usar. O que ele faz? Ele compete com sítios de adesão na mucosa intestinal e modifica esses receptores de toxinas, né? Gente, tudo isso que eu estou falando, tem trabalhos comprovando, né? Quem quiser detalhar mais, o seu representante terá o maior prazer em mandar os trabalhos, que a gente também tem disponível, né? Então, e através da produção de vitaminas do complexo B e enzimas, favorece a reconstituição da microbiota necessária para desempenhar as funções que eu já mostrei para vocês. Pode ser o uso adulto ou pediátrico, né? A conformação dele é de endosporos do bacilos sérios, que eu mostrei para vocês. Então, ele passa pelo intestino sem problema nenhum, tá bom? Um problema que sempre os pacientes estão tendo agora, eu não chamo de problema, eu chamo uma coisa irritante, é o seguinte, ele fala assim, doutora, na minha bula eu li que tem uma sacarose 50 miligramas por ml, eu sou intolerante à lactose, eu posso usar isso? Então, eu falo que antes eu nunca pensei que o paciente ia ter um detalhe de bula como tem hoje. Hoje, eu preciso saber isso, gente. Então, isso me irrita se eu não sei o conteúdo da fórmula. Aí eu entro em desespero. Se eu não souber, não tem problema nenhum. Ou então, por exemplo, corante caramelo. Aí o paciente fala assim, doutora, mas eu sou alérgico ao corante amarelo. São coisas diferentes. Vários pacientes são intolerantes a corantes, acidulantes, a substâncias que são agregadas aos alimentos, tá? Então, caramelo é diferente de amarelo, porque o paciente já me perguntou, por isso que eu estou falando. Tá bem? A suspensão oral também, a apresentação em 6 flaconetes ou 100 flaconetes. E a posologia. Gente, uma coisa muito importante. Todo probiótico que você for pedir para o paciente, dar uma agitada, né? É chacoalhar, é agitar esse probiótico, né? A administração, então, pode ser um flaconete de 4 em 4 horas. E nos casos crônicos, você pode usar 1 a 2 flaconetes pelo tempo que você considerar necessário. Não existe o uso ad eternum de probiótico, porque senão ele pode ter uma desbiose pelo probiótico. Eu tratei um paciente, já uns 3 anos atrás, e passei um probiótico X lá para ele. Ele voltou com uma desbiose, foi das piores que eu já vi na vida, porque ele desenvolveu desbiose ao próprio probiótico. Efeitos adversos, gente, de um modo geral, não há efeito adverso para probiótico. Eu só não recomendo que vocês usem em pacientes imunossuprimidos. Um paciente com câncer, um paciente que está fazendo um tratamento inicial de um HIV, por exemplo, né? Então, não, vocês peçam autorização para um infectologista se podem usar ou não.
Outra cepa, outro produto que eu queria apresentar para vocês, que eu já estou finalizando, está dentro do meu horário para a gente abrir para perguntas, é o Bidrilac. Esse é o que eu trabalho mais, é o que eu conheço mais na minha prática, né? Porque a gente tem mais a forma mista, tá, assim, do intestino irritável. Ele tem a vantagem, como eu falei para vocês, das principais cepas, que é Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium. Reparem bem que ele tem um sobrenome, ele é o LA5, é o BB12. Eu não posso transportar isso para outro produto, nem de outro produto para esse. Cada estudo é individual, tá? As indicações em bula para melhora da imunidade, um equilíbrio da microbiota, imunomodulação. Aí nós vamos imunomodular para quê? Para um paciente que tem pneumonia, um paciente que tem rinite, né? Tem vários estudos mostrando, né, na aula de imunidade, vocês podem acompanhar essa aula depois. Na diarreia, é muito importante, porque diarreia de intestino delgado, o Lactobacillus acidophilus vai ser mais eficiente, bifidobactérias na de intestino grosso, tá bom? E o seu consumo, essa frase é fundamental, gente, tem que estar associada a uma vida boa. Não adianta eu tomar isso aqui e comer só Coca-Cola. Eu era assim, gente, eu só comia Coca-Cola e miojo, eu confesso. Mas agora eu sou uma pessoa quase saudável. As cepas já estão aí apresentadas. Outra coisa muito importante, gente, não contém glúten, explicar para os pacientes, tá bom? Como usar? Você vai administrar o conteúdo diretamente na boca, não pode guardar o restante. Deve ser colocado em ambientes quentes, não é fervendo o alimento, por quê? Essa é uma temperatura melhor para estimular o probiótico. Eu prefiro, não tem um estudo definitivo sobre isso, mas eu vou falar agora da minha prática, que eu trabalho isso com há alguns anos. Usar o probiótico ao deitar. Isso quem me ensinou foram as próprias nutricionistas, porque ele fica mais tempo em contato com a mucosa, né? E eu uso um sachê por dia. Contraindicações, se o paciente tem uma hipersensibilidade e não se indica em crianças menores de 3 anos. Bem, eu termino com essa frase agora. Força com essa pandemia. Eu estou muito feliz. Depois de meses e meses e meses aqui no confinados, hoje o comércio abriu. Gente, vocês não sabem a alegria a hora que eu cheguei no meu consultório e vi uma loja aberta. Parecia que eu tinha ganho assim na loteria sozinha. Gente, era uma loja de roupa. Eu tive um ímpeto de entrar na loja correndo, mas eu não pude, porque eu tinha que atender para vir dar aula para vocês. Mas no final de semana eu acho que eu vou querer ir numa loja. Gente, tô brincando, mas é verdade. Eu vou responder algumas perguntas bem legais aqui, tá, César? Tudo bem? Tô dentro do meu horário? Claro, claro, doutora. Fica à vontade, sim. Tá. E aquelas que, obviamente, a doutora não tiver tempo suficiente para responder, a gente encaminha por e-mail, né, as respostas a que fizerem os questionamentos. Olha que legal. A Verena, ela falou que está com um fuso horário de mais 4 horas lá em Portugal, gente. Nós estamos muito chiques, né? Eu convidei também um aluno do Paraguai, que ele vinha fazer estágio comigo, e ele não veio por causa dessa pandemia. Aluno, assim, ele é médico já, gente. Eu falo que é aluno porque vai ficar no meu consultório. A Giane está perguntando assim: os probióticos mudam o microbioma ou é transitório? É transitório. O probiótico ele tem que ser tomado todos os dias, todos os dias. É claro que ele vai estimular a sua própria imunidade. Então, você vai usar o probiótico um tempo, X determinado, e depois o seu próprio organismo vai conseguir voltar a essa imunidade que ele tinha, né? Agora, eu falo com o paciente, por exemplo, eu trato um paciente sim do intestino irritável, ele teve uma desbiose, eu trato com antibiótico e probiótico. Devo sempre dar antibiótico e probiótico? Há controvérsia sobre isso, tá? Nós já discutimos com vários colegas, alguns usam só antibióticos, outros usam antibióticos e probióticos. Eu uso os dois. Aí eu tenho que basear na minha casuística, né? Eu já tenho mais de 3.000 pacientes tratados, então eu tenho uma resposta bastante razoável. Ela quer perguntar, já me perguntaram umas 3 vezes aqui sobre transplante de fezes. Gente, Belo Horizonte faz transplante fecal. Quando eu fiz a pós no Einstein em 2013 ou 14, sei lá, já estou até esquecendo, já se fazia transplante de fezes. O transplante de fezes não é para todo mundo. São raros os casos que eles estão indicados. A gente só indica transplante de fezes para pacientes que têm um Clostridium refratário. Vou fazer uma propaganda aqui. Posso, César? Dentro do Compliance.
Claro, claro, claro. Ah, dentro do compliance. Gente, não sei se vocês sabem, mas toda a indústria, né, a Mega Lives, por exemplo, ela é super rigorosa. Eu tenho que mandar a aula para o SES, ele confere, vê se eu não estou falando bobagem nenhuma, entendeu? Tudo que eu estou falando é gravado, né? Você vai disponibilizar essa aula? Sim, sim, iremos disponibilizar sim Porque depois. tem vários colegas perguntando aqui, que estão em outras Sim. lives, eles estão doidos com essa aula. Então, podem passar também, eu passo pelo meu canal do YouTube, sabe, gente? Eu adoro lives, adoro o YouTube. Bem, é o seguinte, nós vamos lançar na SBAD, que é o Congresso Brasileiro de Gastro, um livro em que tem 100 casos clínicos comentados. E um desses capítulos vai ser exatamente sobre transplante fecal, de um paciente aqui de Belo Horizonte, que ele tinha Clostridium refratário, tentaram-se todos os tratamentos e foi só o único sucesso que foi obtido foi com transplante de microbioma fecal. Como é feito esse transplante para os curiosos? Você tem até cápsulas hoje que você pode tomar de fezes. Eu acho um pouco nojento, confesso. Mas são doadores selecionados, pessoas que não têm doença, não têm nada, e você pode injetar pelo ânus ou através da via oral ou através de endoscópico, tá bem? Qual a idade o probiótico pode ser usado? A Áurea está perguntando. O probiótico, Áurea, depende do probiótico. Por exemplo, a maioria dos probióticos, eles são bactérias controladas. Teoricamente, você pode usar qualquer um. Mas, na nossa experiência, eu uso a partir de acima de 2, 3 anos, eu uso. E quando é bebezinho, a gente usa o Reutere. O Reutere é o mesmo que a gente, quando não tinha probiótico no Brasil, todo mundo pedia para a gente fazer contrabando de Reutere. Eu já fiz muito, confesso, dos congressos. Tá? E agora, O só, Emerson, pode falar. só complementando também, doutora, recentemente saiu agora em 2019, 2020, saiu um estudo do próprio BB12, né, presente no Bidrilac, com também comprovações para a cólica do lactente. Depois até vou compartilhar com a doutora também esse. Esse eu não sabia, tá vendo? Foi Saiu culpa bem sua, agora, né? bem quentinho, bem quentinho. Ah, então é por isso. Mas eu tenho um do BB12 para te falar, então. Tem um trabalho, gente, muito legal, em que eles colocaram o BB12, o comprimido, eles colocaram na chupeta da criança. E colocavam na chupeta, comparando antes a chupeta, uns que tinham o placebo e melhoraram, melhora de quadros respiratórios. Bem, ela perguntou o seguinte: qual a minha experiência, o Emerson, qual a minha experiência no transplante na síndrome do intestino irritável? Não tem a menor indicação, tá? Se a síndrome do intestino irritável está refratária, ela está mal diagnosticada. Você tem que pesquisar supercrescimento bacteriano, intolerância à lactose, intolerância à frutose, frutano. Eu já pesquisei. A gente conseguiu trazer um estoque de frutano pequeno dos Estados Unidos, é verdade, mas eu consegui. E a gente já pesquisou em 9 pacientes, 8 foram positivos. Eram pacientes que eram refratários a tudo, né? Ana está perguntando sobre na endometriose e na fertilidade. Eu tenho alguns trabalhos que eu fiz sobre infertilidade. A gente até publicou sobre fertilidade, doença celíaca, por exemplo. Então, a gente tem que fazer uma avaliação mais global desse paciente. Eu não vou simplesmente chegar e dar o probiótico para esse paciente. Eu tenho que saber se ele não tem, por exemplo, uma hipersensibilidade ao glúten. A paciente... olha só, eu ia ler aqui, estava anônimo, e eu falei, achei que era uma pessoa, gente, desculpa. Alguém perguntou, se eu faço teste de respiratório antes do diagnóstico da síndrome do intestino irritável, para descartar, né? O problema, gente, do teste respiratório, que é um exame pago, né? E não é barato, o convênio não cobre. Então, eu vejo a questão de alimentação, tento enquadrar esse paciente e falo que existe o exame. Se o paciente quiser fazer, eu ofereço. Agora, se for um quadro muito evidente, aí eu realmente mostro a vantagem. Outra coisa que eu não falei, que eu acho que vocês precisam saber, que é uma coisa nova, que tem aluno meu aí que vai apresentar no congresso também, que é a experiência que a gente tem, inclusive já no PebMed tem trabalho nosso publicado, que é sobre
pacientes que eram refratários, nascidos do intestino irritável, e nós tratamos com empiricamente para supercrescimento fúngico, com uma melhora maravilhosa. Então, não esqueçam do supercrescimento fúngico, tá? O outro perguntou sobre se eu faço o teste respiratório para descartar intolerâncias alimentares. Sim, sempre eu peço. Lactose, eu peço, na verdade, o teste sanguíneo. Embora seja muito pior, a dose de lactose que se dê é apavorante, que equivale a 1 litro de leite, mas é coberta pelo convênio. Aqui em Belo Horizonte, nós temos 3 milhões e pouco de habitantes, 1.300.000 vidas da Unimed. Então, a gente vive em função da Unimed, né? Então, eu peço sempre lactose sanguínea e as outras intolerâncias, eu mesma faço, eu faço os testes no meu consultório, eu faço os testes respiratórios. Uma coisa muito importante, gente, vocês têm que saber, anotem aí, ó, por favor, anotem para não fazer bobagem. Eu só posso pedir outras intolerâncias depois de excluído o supercrescimento bacteriano. Isso está no guideline do teste respiratório. Por quê? Tem estudos mostrando que se eu pedir intolerância à lactose, se eu pedir intolerância à lactose, frutose, é porque eu fui olhar meu celular, uma pergunta estava aqui no meu celular. Gente, se eu pedir intolerância à frutose e ela dê positiva, e eu tratar o supercrescimento, eu vou ter melhora de 80% da intolerância à frutose. Então, seria um diagnóstico incorreto e iatrogênico, né? Essas alimentações maluquetes que o povo tem aí, hoje, por exemplo, a paciente voltou num retorno, ela estava com uma nutricionista que fez uma dieta Food Maps, que essa eu queria saber, eu queria cortar o CRN dessa nutricionista, que só comia fruta. Gente, como é que pode ser Food Maps se tem fruta, né? Então, café da manhã era uma vitamina em que ela comava 2 ou 3 tipos de fruta com mel e granola. Eu quase infartei, né? Então, quer dizer, tá dando comidinha assim, ao máximo para minhas bactérias, para elas descompensarem, né? Então, o teste de diagnóstico, a Vivian está perguntando aqui, o teste genético para intolerância à lactose é válido? Vivian, se você for pediatra, sim, né? Faz essa pergunta de novo sobre a fórmula do nutrólogo, eu me perdi lá na sua pergunta. Ele falou que não foi isso que ele perguntou. Gente, o teste genético, ele só é indicado na pediatria, em raríssimos casos, né? Por quê? A clínica é soberana. Gente, se o paciente chega para mim e fala assim, doutora, toda vez que eu tomo leite eu tenho diarreia, para que fazer o teste, né? Então, você vê que não tem. Um colega perguntou assim, pacientes com elevada ingestão de alimentos fast food está amamentando uma elevação de bactérias gram-negativas e elevação do LPS e redução das bifidobactérias nas pacientes. Essas dietas são gatilho para síndrome da cólica do lactente? Sim, podem ser mesmo, viu, Matos? A gente, inclusive, pacientes que são alérgicos, crianças que têm muita cólica do lactente, a gente tem que fazer a dieta na mãe. Aqui, ó, pergunta, se a utilização do BB12 seria uma forma de ajudar as mães do bebê? Sim, aí ele acabou de mostrar o trabalho, né? Ele vai repassar para você aí, Matos, mostrando que sim, ela pode ser útil sim. Eu sempre dou probiótico para a mãe, sugiro, né? Que eu não sou. Eu sugiro que a mãe use probiótico no último mês de gravidez, para a criança já diminua a quantidade de cólica natal. Do Reutéria aqui, a Regina tinha perguntado, eu já respondi, que até agora é o que eu mais usava. Eu não sou pediatra, gente, mas aqui em Belo Horizonte, embora a gente tenha bilhões de pessoas aqui, milhões, né? Não bilhões, a gente não tem gastropediatra disponível com muita facilidade. Nós temos poucos profissionais. Então, eu tenho pego muito. Bem, agora eu acho que nós já deu o nosso horário, né? Eu extrapolei 5 minutos, que eu não gosto de passar do nosso horário. Todas as perguntas que não foram respondidas, podem mandar. Aqui, gente, está meu e-mail. Está o site da minha clínica, e eu gostaria de agradecer muito a Mega Labs, em especial o Sérgio, que tem uma paciência de Jó comigo, e se vocês quiserem, a apresentação estará disponível, tá bom? Agradeço muito, nós encerramos com um número muito legal de pessoas, né, e participação top mesmo, viu? Excelente, né, excelente.
Muito obrigado, doutora, pela excelente palestra, mais uma vez, muito rica, muito cheia de detalhes. Eu acho que mais uma vez o pessoal sai com muito conhecimento. Então, gostaria de agradecer imensamente mais uma vez essa nossa parceria e Eu que fico esperamos feliz. que Quando que vai ser a seja. nossa próxima? Vamos começar a organizar já a próxima. Não é, Vamos César? começar. Ó, eu já Tem te sido dei minha sempre ideia. de muito Gente, sucesso. ó, vocês podem votar aí no chat, perguntando que tema vocês querem, mas eu tô querendo forçar o César a fazer um tema aí. Vamos ver se vocês me apoiam, gente. Que eu queria falar de desbiose na cavidade oral. E tudo de Nossa, cavidade oral com esse tanto de produtos maravilhosos que o César esconde da gente. não Né, escondo de César? ninguém, bem pelo contrário. Vamos sim, vamos sim. Acho que é um tema super pertinente e que tem tudo a Né? ver com, não só com os produtos, mas assim, com relação à necessidade mesmo. Acho que A é um tema que saúde do paciente. E os é gastros pouco não conhecem. abordado. É É. um tema que é muito pouco abordado. Então, eu acho que teria sim uma agregaria muito ao conhecimento de toda a categoria e para os pacientes também. Eu acho que seria muito, muito válido também poderem desfrutar cada vez mais aí dos benefícios dos probióticos no seu dia a dia. Gente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes por terem nos prestigiado essa excelente apresentação, essa excelente aula da doutora Vera Ângelo. Uma boa noite a todos e vamos para a próxima, né, doutora? Em breve Ah, teremos se Deus novidades. quiser. Da próxima vez Vamos que você que chegar, eu vamos. vou ter uma casa que não vai ter lona pela casa toda, né, César? Depois eu vou mostrar para o povo minha live aqui, onde que eu estou acampada. Ai, maravilha. Então, Ó, gente, obrigada, viu? a aula estará gravada, nós vamos disponibilizar para vocês, né, no nossa, em breve. E as perguntas que não, infelizmente, não tivemos tempo para respondê-las, iremos encaminhar por e-mail a vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigado, doutora, também. Uma boa noite. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigado, doutora.